Hoje vamos ver o caso de um pedófilo e serial killer psicopata que assassinou toda uma família na frente de uma criança de 8 anos. Bem-vindo a mais um caso contado. Joseph Edward Duncan III nasceu em 25 de fevereiro de 1963, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América. Ele era o primogênito entre seus irmãos, porém mais novo que suas 3 irmãs, todos descendentes de Joseph Edward Duncan Jr. e Lillian May Duncan. Joseph e sua família viviam se mudando para cidades urbanas ou para o exterior dos Estados Unidos, por conta de o pai do jovem ser militar e ser transferido a cada 1 ou 2 anos. A família Duncan se fixou em Tacoma, Washington, após a aposentadoria do patriarca, em 1975. Quando Joseph tinha 15 anos, ele cometeu seu primeiro crime, quando estuprou um menino de 9 anos mirando uma arma sobre sua cabeça. 1 ano depois, foi detido por dirigir um carro roubado e enviado para um centro de detenção juvenil. Lá ele confessou a um terapeuta que havia amarrado e abusado sexualmente de 6 meninos e estimou ter estuprado 13 meninos mais novos quando possuía apenas 16 anos. Mesmo assim, ele foi libertado e logo retomou suas atividades criminosas. Em 1980, Joseph roubou armas de um vizinho, sequestrou e estuprou um garoto de 14 anos. Ele foi denunciado e condenado a 20 anos de prisão, dos quais cumpriu 14 antes de ser libertado incondicional em 1994, quando passou a viver em Seattle, Washington. Nos anos seguintes, o pedófilo foi investigado por diversos assassinatos e desaparecimentos, mas não foi denunciado por falta de provas. Joseph ficaria fora da mira da polícia até março de 2005, quando foi acusado de molestar 2 meninos em 2004, em parque em Minnesota. Joseph respondeu pelos crimes em juízo e teve sua fiança fixada em $15.000. Entre pagar a fiança e ser preso, ele decidiu fugir. Durante o período em que ficou foragido, Joseph cometeu o ato bárbaro pelo qual ficaria conhecido: a chacina da família Groen. Em maio de 2005, Joseph, já com 42 anos, avistou 2 crianças brincando no quintal de uma casa com roupas de banho enquanto passava pelo Panhandle do Idaho, na Interestadual 90. Ele vigiou a casa por dias e no dia 16 daquele mês, decidiu invadir a residência. Na casa moravam Shasta Groen, uma menina de 8 anos, Brenda, sua mãe, de 40 anos, seu padrasto, Mark Mackenzie, de 37 anos, e seus irmãos Dylan, de 9 anos, e Slade, de 13 anos. Às 6 horas da manhã, Shasta foi acordada pela mãe e levada para a sala, junto ao seu irmão, Dylan. Lá, ela viu seu algoz pela primeira vez. Um homem com óculos de visão noturna e com uma escopeta apontada para Mark e Slade. Inicialmente, ela acreditava que o sujeitor era um policial. A menina entendeu que as intenções do homem eram nefastas após ele render e amarrar sua mãe. Brenda ofereceu coisas da casa, alegando que não tinha dinheiro algum, mas não foi o suficiente para dissuadir Joseph, que assassinou ela e seu namorado a marteladas. Shasta e Dylan foram testemunhas das mortes brutais. Então, Joseph levou os 2 para fora de casa. Os 2 aguardavam o próximo passo do assassino quando viram o irmão mais velho sair da casa rastejando. Ele foi pego pelo algoz novamente e golpeado com um martelo. A perícia identificou que, a despeito das marteladas, Slade ficou vivo e se arrastou de volta para a casa, onde abraçou o cadáver de sua mãe antes de sucumbir sobre os ferimentos. Finalmente, Joseph pegou os 2 irmãos e colocou-os no carro, dirigindo até um local isolado da floresta. Lá, o pedófilo hospedou a dupla em uma casa abandonada, onde abusou deles por 6 semanas seguidas, tanto física quanto psicologicamente. Enquanto drogava e embebedava os irmãos, Joseph contou vários de seus crimes de forma detalhada para eles, da maneira que sequestrava até a parte que matava. Shasta, não obstante a ingestão de tais drogas, se esforçou para memorizar cada informação relatada por seu algoz. Segundo ela, uma vez Joseph pediu para eles pegarem um esquilo na floresta e disse que caso conseguissem, seriam libertos. Os 2 passaram muito tempo procurando, até que Dylan pegou um. Sua recompensa, todavia, foi um tiro no estômago. Shasta viu Joseph colocar a espingarda na cabeça de Dylan e puxar o gatilho, mas ela não disparou. Com isso, Dylan implorou para não ser morto, mas sem sucesso. Após consertar a arma, Joseph disparou contra a cabeça do menino, que morreu na hora. Shasta foi obrigada a atear fogo no corpo do irmão. Conforme o tempo passava, ela se aproximava de Joseph. Segundo a menina, eles desenvolveram uma conexão,
o que fazia ele se abrir com ela e demonstrar que gostava de sua companhia. Em certo momento, Joseph disse que iria matá-la e ofereceu a ela a escolha de como seria sua morte. Se ela queria morrer como seu irmão, com um tiro ou estrangulada. Shasta disse que preferia ser estrangulada, para ter a chance de convencê-lo a não matá-la. Assim, ele amarrou seu pescoço com uma corda e começou a enforcá-la com bastante força. Shasta implorou para que não a matasse, se referindo a ele como Jet, seu apelido de infância. Ele soltou-lhe na mesma hora e começou a chorar descontroladamente. Shasta o confortou, dizendo que gostaria de ficar com ele e que o amava. Joseph pediu para que ela fosse filha dele, e ela aceitou. Ainda perguntou se ela gostaria de conhecer sua mãe, ao que ela respondeu que sim, e os dois dirigiram-se para Coeur d'Alene, cidade de Idaho. Shasta, no entanto, manipulava seu algoz. Dizendo como ele era especial e importante para ela, a garota conquistou sua confiança a ponto de ele permitir que ela saísse do carro enquanto estavam em um posto de gasolina. Imediatamente ela foi reconhecida e a polícia acionada. Eles deixaram o local antes da chegada dos agentes, mas as autoridades já sabiam que a dupla estava na região. Pouco tempo depois, eles foram a uma lanchonete local, onde Shasta, reconhecendo cartazes com seu nome e foto no local, acenou para que funcionários lhe identificassem. Os funcionários reconheceram a criança e acionaram a polícia discretamente. Enquanto isso, um garçom distraía Joseph para que ele permanecesse no local. Com a chegada dos agentes policiais, o pedófilo foi preso em flagrante e a vítima foi resgatada. Joseph foi denunciado pelos homicídios da família Groen e pelo sequestro e abuso sexual de Shasta e seu finado irmão, Dylan. Em agosto de 2008, ele foi condenado a 3 penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Depois que Joseph Edward Duncan foi condenado pelos crimes contra Shasta e sua família, ele também teve envolvimento comprovado no assassinato de um menino de 10 anos chamado Anthony Martinez. O réu se declarou culpado de todas as acusações. Anos depois, Shasta lutou contra a dependência química e transtornos alimentares. Prometi ao meu irmão que me certificaria de que sairíamos vivos, disse Shasta. Carreguei muita culpa por ele não ter sobrevivido e eu sim. Senti que deveria ter sido o contrário. Atualmente, Shasta é casada, tem 4 filhos e trabalha como supervisora de limpeza em um hotel. Joseph Duncan morreu em 2021, de câncer cerebral enquanto cumpria suas sentenças de prisão perpétua no corredor da morte federal dos Estados Unidos.